Comprei o Switch 2, mas a experiência só fica completa com os acessórios certos. Hoje eu vou te mostrar os itens que eu realmente uso no meu dia a dia, o que vale a pena investir e até o controle que eu comprei, não gostei e tive que devolver. Bom, não vou mostrar, mas eu vou falar dessa história para vocês. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael do canal Retrogawa e hoje começando mais um vídeo aqui no canal, só que hoje um pouquinho diferente sobre os acessórios do Nintendo Switch e do Nintendo Switch 2 que eu uso no meu dia a dia para jogar e para proteger o console, tá? Aqui, como vocês podem ver, tá aqui comigo o Nintendo Switch 2 e vou começar primeiro pelo acessório mais básico que a gente esquece que é um acessório, mas é muito importante de ter, que é a película, né? O console tá com uma película aqui, eu coloquei ela. Eu lembro que na época tava rolando um alerta de que é importante você colocar sem tirar uma película que ele tem naturalmente, porque essa é tipo uma película polarizadora, não é exatamente isso, mas é quase isso, né? E aí você não pode tirar ela, e aí tem que colocar a película por cima, né? Eu tenho uma película de vidro, que eu comprei na época que eu comprei o console, eu tenho até duas, ela veio, deixa eu pegar aqui, nessa proteção, né? Aqui dentro tem a outra, com alguns acessóriozinhos. Acabou que eu tô guardando essa daqui, não tem por que usar no momento. Minha película tá ótima, excelente. Eu coloquei em casa mesmo. Não é difícil, tá? Ela é de vidro, como qualquer película normal. E é um acessório que vale muito a pena ter para proteger a tela do seu console, especialmente quando você for botar na dock, for transportar, colocar em uma case, alguma coisa assim, né? Outro acessório muito importante que a gente tem que ter, especialmente se você sai de casa com o console, é uma case, né? Para levar o seu console. Tem aqui até um chaveirinho do controle do Super Nintendo que eu coloquei. E é uma case relativamente dura, né? Mas não totalmente dura, ela é maleável e tudo, só que é resistente. E aqui dentro, coloco o console. Aqui tem uma bolsinha para colocar algumas coisas em mesh. E por último, esse porta-cartuchos aqui. Quando eu vou viajar, quando eu levo ele para algum lugar, eu uso basicamente isso daqui. Eu até tenho umas caixinhas para guardar cartucho, mas em geral eu deixo nas próprias caixas. E aí quando eu vou viajar, e aí eu quero levar mais de um jogo físico, eu coloco aqui mesmo e vai comigo um ou dois jogos aqui, mais um no console. Assim, é ótimo se você for viajar, se você precisar de levar o seu console para algum lugar. Se você não realmente só usar ele em casa, talvez não seja o ideal, mas assim, é bom para proteger. Às vezes você deixa ele fora da dock, enfim, isso aqui protege bastante. Se você quiser jogar na mochila, protege bem, entendeu? Ela é resistente. Como eu falei, não é dura, mas é firme, resistente. E eu gosto muito dessa case daqui. Outra acessório muito importante que eu tenho e que eu já tinha no meu Nintendo Switch 1 é o protetor de dock. Esse daqui, na verdade, é do Nintendo Switch 1, tá? Eu vou mostrar já para vocês do Nintendo Switch 2, mas eu vou falar uma diferença, na verdade, entre eles. Essa daqui é do Nintendo Switch 1, como vocês podem ver, ela imita um Nintendinho. Só que ela tem um problema. Embora ela fosse ótima para proteger da poeira, né? Vocês podem ver que aqui em cima fica mais sujinho, mesmo limpando. A questão é que ela não tem furo nenhum. Então, para jogar, especialmente jogos pesados, o ideal é que você tire ela para poder o console ventilar, circular ar e não superaquecer, né? Mas por vezes, né, até descobrir isso, eu cheguei a esquecer. E aí eu tava jogando um Zelda Breath of the Wild, alguma coisa assim mais pesada, e aí o console esquentava bastante, né? E aí eu comecei a ouvir a ventoinha bombando, aí eu passei a tirar, especialmente jogos mais pesados. Mas jogos levinhos assim não tem muito problema não, tá? Mas jogos mais pesados na dock realmente esquenta. E aí, o que eu fiz pro meu Nintendo Switch 2? Eu comprei um protetor, só que ele é em mesh. Vocês estão vendo aqui que ele é transparente, né? Por quê? Porque ele tem pequenos furos, não sei se vai dar para ver aqui, tem pequenos furos em que o ar passa, né? Ele protege contra a poeira ainda, mas não bloqueia todo o ar, né? Então dá para você jogar tranquilo a maior parte dos jogos, a não ser que seja alguma coisa muito pesada, que vai passar ar, vai circular o ar aqui e não vai esquentar o seu console, não vai abafar ele totalmente, como aquela ali abafava. E aí assim, para não ficar aquela dock empoeirada, dependendo de onde vocês moram, né? Eu gosto muito de ter esse acessório, porque mesmo
não tendo tanta poeira. Aqui até tem, porque tá tendo uma obra de um prédio novo, o quarteirão do lado ali, então acaba que vem muita poeira no ar, né? E aí eu gosto de deixar isso aqui para poder proteger um pouquinho e ficar mais fácil de limpar também em alguns momentos, né? Recomendo essa capinha de poeira pro seu Nintendo Switch 1 ou pro 2, mas recomendo a de mesh, que é melhor. Outro item importante também, que vocês já acabaram vendo, mas eu não falei sobre, é esse Thumb Grip aqui, tá? Eu gosto deles, que eles protegem o analógico. Em geral, eu tenho até para mais. Mas eu comprei esse daqui pro Nintendo Switch 2, é o único que eu tenho. E assim, ele é mais para proteger o analógico de desgaste, né? Também ele não pode ficar muito tempo parado, porque enfim, como é uma borrachinha, a borrachinha às vezes desgasta, pode até grudar no analógico. Mas se você usa ele com frequência, não tem muito esse problema, né? E aí eu gosto porque protege um pouquinho de desgaste e melhora um pouquinho a pegada também. Às vezes pode deslizar um pouquinho, nesse como é uma borrachinha um pouquinho mais firme, ela agarra bem o polegar, né? Ou o dedo que vocês usam. Eu uso o polegar nos dois, mas eu sei que tem gente que usa o indicador, enfim, que usa o controle de outras formas. Mas é um acessóriozinho barato, pequeno, que eu gosto de ter nos meus controles, especialmente no Joy-Con. Outro acessório que eu tenho, que eu não uso tanto, mas às vezes eu uso porque é bacana para você usar em alguns jogos que tem itens bônus, é o Amiibo, que é esse emulador de amiibos. Aqui, ele é bem simplesinho, mas ele emula o NFC dos amiibos. A maioria já vem aqui, mas os mais novos você tem que colocar. Recentemente, ele é um pouquinho chato de mexer. Tem algumas outras versões, tem alguns outros aparelhos similares, mas eu só tenho experiência com esse. É um pouquinho chato de mexer, de colocar as coisas dentro, mas vale a pena se você tem um computador e tem um pouquinho de prática. Ele já vem com uns, aí você tem que ver os anúncios e tal, enfim, caso você queira adquirir. Ele carrega para o USB-C, tem uma telinha bem simples de LCD, esse daqui tem uma de LED também, não é o caso dessa. E aí você encosta no seu console, lá no Joy-Con, seja onde for, e aí ele age como se fosse um amiibo, né? Tanto que eu peguei agora, recentemente, os Splatoon Raiders, peguei as roupinhas que são exclusivas dos amiibos. Eu até queria comprar, mas assim, valor muito alto, não tô querendo gastar. E amiibo, às vezes, assim, pra minha coleção não faz tanto sentido, embora eles sejam bonitinhos. Eu usei isso daqui para poder desbloquear as roupinhas. E aí dá pra você usar em diversos jogos, é só ter o amiibo aqui, o código aqui dentro, o arquivozinho, e você consegue utilizar. Bom, aí vamos ao item que eu comprei e devolvi. Eu queria, assim que eu comprei, um controle que pudesse ligar o meu Switch 2, porque o Pro Controller 1 não liga ele, só liga o Nintendo Switch 1. O Pro Controller 2 do Nintendo Switch 2 estava muito caro no lançamento, estava até difícil de encontrar. Aí eu acabei comprando um controle da 8-bit Duo no AliExpress. Ele chegou, ele era o controle 8-bit Duo Pro 3, que tem uma pegada um pouquinho diferente. Ele é meio de Nintendo, Super Nintendo, só que tem as manopinhas. Eu achei um pouquinho ruim para minha pegada. Não me adaptei. Embora funcionasse o lance de ligar, né? Ele é um pouquinho diferente, você tem que fazer um ajuste para poder ele ligar, mas ele liga. E aí eu acabei devolvendo. E aí peguei no mês seguinte, ou no mesmo mês, o 8-bit Duo, o Ultimate 2, que é esse controle aqui. Ele é um controle muito bom, ele liga o console, tem diversos botões aqui atrás, não foi muito caro, tá? Foi menos da metade do preço de um Pro Controller 2. E ele serve também para computador, enfim, ele funciona por Bluetooth, funciona por 2.4 GHz, eu não sei exatamente como é que é a conexão, e funciona a cabo. Ele tem uma dockzinha para carregamento, então não precisa nem usar a dock aliás, nem o cabo de USB para poder carregar ele carrega direto nessa dock. E ele tem uma trava aqui também de analógico atrás, se você quiser mais firme ou menos firme. Enfim, tem algumas configurações dele. Eu acabei comprando esse branco, que o preto na época não tinha, agora tem. Quer dizer, tinha, mas eu acho que estava em falta. E aí eu comprei o branco, ele suja um pouquinho, mas ele me atende muito bem. Uso sempre que eu vou jogar na dock, enfim. Praticamente só uso o Joy-Con quando eu estou usando o console na minha mão. Mas quando eu estou usando o console na dock, eu uso sempre o controle aqui. Mas, depois de algum tempo usando esse, eu vi uma promoção muito boa, assim, imperdível, do Pro Controller 2. E eu falei, cara, eu vou comprar porque esse preço dele não vai vir tão cedo, assim. Sei lá se foi um bug, não sei o que foi. E aí eu acabei comprando, tá? Só que aquilo, como esse daqui
me satisfaz bem, eu ainda nem abri. Isso deve ter uns 2 meses aqui. Eu quero abrir, quero testar, porque enfim, é o controle original. Pro Controller 2, Pro Controller original é muito bom. Esse daqui dizem ser melhor ainda. Só que, como eu não joguei tanto nesses 2 últimos meses, eu deixei ele fechado. E aí, quando eu joguei com esse outro mesmo. Mas mais pra frente eu vou abrir para testar, ver se tá tudo direitinho. Quem sabe até usar, né? Quando precisar de multiplayer e tal. Eu tenho outros controles, o Pro Controller 1 funciona normalmente, mas não para ligar o console. Eu queria um que ligasse, que eu pudesse acordar o console na dock. E por último, mas não menos importante, talvez o meu item mais importante, depois do controle também, que é a minha dock alternativa, né? Existem diversas docks alternativas, mas uma que eu gosto muito, desde o Nintendo Switch 1, é a da Jumpgate. Essa daqui é a Jumpgate Pro, tá? Tem 2 modelos dela. Tem alguma diferença dos FPS que ela transmite por HDMI. Essa é a Jumpgate Pro, Savage Raven, que chama. Cara, eu acho excelente porque ele é uma dock mesmo. Você apoia aqui, tem umas que é só cabinho, né? Você tem que deixar o seu Switch deitado e tal. Aqui não, tem onde você encaixar, ela abaixa e levanta, tá? Para ajustar a altura do seu Switch ele ficar bem apoiado. Tem diversos USBs aqui atrás e um aqui do lado, tá? Você pode, aqui embaixo também, subir o pezinho dela, entendeu? Enfim, e isso daqui também sai, caso você precise desse dongle por algum motivo, ele sai, tá? É o core, ele sai, e aí é só você colocar de novo aqui também e ele funciona, tá? Mas no dia a dia, o meu setup alternativo, eu uso esse daqui junto com o monitor do computador, para quando eu tô aqui no computador, usando uma das telas para alguma coisa, ou só quero jogar porque minha companheira tá assistindo alguma coisa na TV da sala, eu uso a dock, funciona muito bem, tá? Eu uso com o carregador original de Nintendo Switch, eu tenho o que veio na caixa, obviamente, e um outro que eu comprei, e aí, então eu não tenho problema com relação à entrega da energia necessária, e ela é muito boa, tá? Inclusive, a minha do Switch 1 tá aqui, tá como ela é branquinha, tá um pouquinho judiada, né? De poeira, enfim, de luminosidade, mas funciona perfeitamente bem. Eu tenho até que pegar a caixinha dela, eu acho que tá na minha mãe. Ela só tá com um machucadinho aqui. Dar uma limpezinha nela e talvez vender, porque realmente essa daqui tá parada, né? E ela não funciona pro Switch 2, funciona só pro 1. E ver se alguém tem interesse nela. Mas então, vocês viram que o acessório mais importante para mim, para ter um segundo setup que funcione bem, né? Bom, e por último, nem tava tanto na minha lista, mas eu vi aqui em cima da minha mesa e resolvi mencionar, que é um bom fone Bluetooth para você conectar no seu Switch, caso você jogue ele fora de casa, no avião, no ônibus, enfim, em algum lugar que você queira. Eu tenho diversos aqui em casa, que eu uso mais esse daqui da Samsung, mas eu tenho uns mais em conta, esse também é da Samsung, e tem um que eu comprei também no AliExpress, que também é muito bom. Eu vou deixar ele junto aqui embaixo, embora eu não use ele sempre, da Samsung, mas enfim, é um item que vale a pena se você joga com o Nintendo Switch fora de casa também. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Aqui embaixo, como eu falei, estão todos os links de tudo que eu mostrei para vocês aqui, de todos os acessórios que eu mostrei, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo para vocês e talvez vocês tenham descoberto alguns acessórios que vocês não usavam e que podem ser úteis para vocês. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!